E com a chegada do fim do ano, muitas pessoas sentem-se bem com o clima de Natal, o clima de virada de ano. Nessa época, muitos se reaproximam de seus familiares e de amigos afastados, traçam metas para o futuro e reavaliam as suas vidas. Mas nem todos são assim. Para muitas pessoas, a época é sinônimo de depressão e tristeza. Para evitar que isso ocorra com você, nós convidamos a psicóloga Jéssica Horácio para falar sobre o assunto. Boa tarde, querida. Seja bem-vinda mais uma vez ao Ver Mais. Boa tarde, Gi. Obrigada pelo convite. Obrigada, eu. Agora, o que podemos definir como essa depressão de fim de ano, Jéssica? Então, Gi, eu costumo falar que é uma melancolia de final de ano, veja bem, onde o indivíduo ele começa a fazer contato com algumas sensações vinculadas à tristeza, ao desânimo, né? E isso tudo acontece por inúmeros fatores. Acho importante a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Quando a gente pensa em final de ano, geralmente a gente pensa em festas, né? Então, comemorações, ficar com a família, com as pessoas que a gente ama. Só que a gente precisa considerar que essa realidade nem sempre é possível para muitas pessoas. Então, é onde elas começam a fazer contato com frustrações, com perdas, com a desvinculação de algumas relações familiares, profissionais, enfim. Então, é onde a tristeza, a melancolia começa a fazer parte do psíquico. E é algo comum, Jéssica, realmente? E essa melancolia realmente é uma depressão? Tá ligada a essa doença? Então, Gi, é muito comum isso acontecer, mesmo por conta das expectativas que nós temos relacionadas a alguns rituais de fim de ano. Né? Então, quanto mais estereótipos, quanto mais expectativas, mais romantização existe e menos contato com a realidade, né? Então, algumas pessoas têm uma predisposição ao desenvolvimento da depressão. Então, é suposto que nessa época do ano elas façam contato com essa melancolia, que pode intensificar a depressão que já estava ali adormecida. Para essa pessoa, para essas pessoas, né? Quais os sentimentos, então, nessa época do ano? Você fala aí dessa questão dessa melancolia que vem atrelada a alguns sentimentos, algumas lembranças, mas eu vejo, assim, algumas pessoas comentando, né? Dessas expectativas exacerbadas que acontecem, eu não consegui fazer tudo aquilo que eu prometi ao longo do ano, quer resolver tudo de uma hora só. É isso que acaba juntando e ocasionando isso, Jéssica? Sim, com certeza, Gi. Quanto mais rígida a pessoa for consigo, né, mais ela vai se criticar por não ter alcançado alguns objetivos. Então, pessoas que têm um traço de personalidade vinculados a uma rigidez, por exemplo, podem se frustrar muito. Por não terem conseguido algumas coisas, algumas metas ao longo do ano. E aí, nesse momento do ano, que geralmente a gente faz uma revisão, vem a frustração associada a algumas críticas que tecem sobre si mesmo, né? Fracasso, né? Então, eu fracassei, eu não sou bom o suficiente e por aí vai. Eu era do tipo, vou fazer agora um breve relato, eu era do tipo que queria resolver o que eu não tinha conseguido nesse período. Aquela coisa de botar todos os guarda-roupa, querer arrumar tudo pro final do ano. Gente, desapeguei disso, desapeguei. E é tão bom chegar em novembro e tá bem, sem criar essas expectativas tão fortes. A gente fica leve, né, Jéssica? Sim, Gi. Eu costumo dizer que esses estereótipos, eles aprisionam a gente, inclusive os rituais que a gente constrói. Então, seria muito saudável se cada um buscasse o seu próprio modo de vivenciar essas datas. Claro. Né? Sem grandes padronizações, mas simplesmente vivendo aquilo que consegue viver. Porque é um pouco cultural, né? Isso vinha, por exemplo, da minha avó, da minha mãe. Ela, né, a minha mãe ainda faz, né, algo do tipo, assim. E eu acho que a saúde mental é bem prejudicada, porque se você não consegue resolver, né, Jéssica? Existem alguns sintomas específicos para essa depressão natalina, alguma coisa que possa ligar um sinalzinho assim de alerta na pessoa? Tem que procurar uma ajuda. Sim. O choro recorrente, a sensação de nó na garganta, né, a vontade de chorar e até mesmo o desejo de se isolar são sinaizinhos de alerta para a gente ficar atento e buscar ajuda
profissional, né? Psicólogos e psicólogas, psiquiatras que podem dar um auxílio, um suporte emocional a esse indivíduo. E eu sempre recomendo que nessas datas a gente busque algum tipo de conexão. Não precisa ser conexão com outro ser humano, mas pode ser uma conexão com um hobby, com um animalzinho de estimação, com uma memória, com algo que ficou no teu passado, mas que tu gostaria de resgatar e que é possível. Porque não é por ser Natal ou primeiro do ano que a gente tem que cumprir aqueles rituais, né? Então, o que é que me conecta a mim? O que faz essa data ter sentido, ter importância para mim? Para alguns vai ser estando ao lado da família. Para outros vai ser em casa, comendo pipoca e assistindo filme. E tá tudo bem. E tá tudo bem. O problema é que as pessoas se comparam muito nas redes sociais, vão lá e começam a imaginar. E aí isso eu acho que é algo que acaba prejudicando ou potencializando essa tendência depressiva. É isso, Jéssica? Sim, com certeza, Gi, porque a vida do outro costuma ser mais interessante, né, do que a nossa, se a gente olha pelas redes sociais. Porque, obviamente, o outro vai colocar nas redes sociais somente aquilo que é muito bonito, né, muito prazeroso. Ele não vai colocar os seus dilemas internos. Então, a gente olha aquela capa e se entende aqui e vê, opa, tem uma discrepância, o outro tá feliz, mas aqui dentro eu não estou, então tem algo de errado comigo. Quando, na verdade, o outro também pode estar vivendo um dilema emocional, só não aparenta. É um frame, gente, é um momento pausado, uma foto ali, né? Às vezes a vida da pessoa lá tá toda bagunçada, mas aquela foto tá linda e daí a outra pessoa se compara e eu vejo assim que é isso que acaba ocasionando. A simbologia do Natal pode também tá fazendo com que as pessoas olhem algum enfeite, alguma coisa e também ter algum medo disso, uma fobia, enfim, isso também pode trazer algum risco mental? Sim, Gi, geralmente o Natal ele vai trazer simbolismos relacionados à vida religiosa, espiritual e familiar. Então, se o indivíduo tem conflitos nessas áreas, pode ser que sim, desenvolva homofobia, o que é um pouco mais raro, mas principalmente um embotamento afetivo, uma vontade de se afastar, de evitar esse contexto natalino. Enquanto psicóloga e tanatóloga, né, estudo mortes, lutos e perdas, enfim, eu verifico que nessa época do ano, as pessoas quando fazem contato com o Natal, com a simbologia do Natal, elas acessam muito mais as perdas de entes queridos, né, do que qualquer outra coisa, do que qualquer outro medo. Então, é a constatação de que aquele ou aquela não estão mais aqui comigo. E daí aí vem aquele sentimento da perda, né, que aí as pessoas não sabem lidar. É o processo. Acontece mais em homens, ou melhor, ocorre mais em homens? Ocorrem mais em homens ou mulheres? Gi, o que eu posso te dizer é que no consultório ainda aparecem mais mulheres com essas queixas, mas acredito que é uma questão cultural, né, por nós mulheres estarmos mais engajadas na nossa autoanálise do que os homens. Para finalizar rapidamente, Jéssica, mas muito importante, como prevenir, como as pessoas buscarem caminhos alternativos para serem felizes nessa época do ano? Primeiro é não buscar ser feliz nessa época do ano. Boa! Demais! Porque não resolver tudo. A expectativa de ser feliz já nos coloca diante de uma pressão gigantesca. Tá. Então é se permitir viver essa época do ano do jeito que consegue e buscando alguma conexão interna, algo que faça sentido para si. Ai, demais! É sempre tão bom ouvir a psicóloga Jéssica Horácio nesse assunto tão importante que tem muitas pessoas que eu tenho certeza que já estão entrando nessa melancolia. Volte sempre, viu? Obrigada, Gi.